Bem, pessoal, está começando aqui a gravação, tá? Depois eu vou disponibilizar lá no YouTube. Vou só aguardar um pouquinho aí, entrar mais algumas pessoas e a gente começa para valer. Se vocês verem algum problema de som, alguma coisa, por favor, me avise. Apesar que eu estou com o meu assistente aqui do lado, né? Justamente para isso. Então, acho que não vai ter problema, não. Oi, João. Tudo bom, cara? Que bom ter você aqui, João. Pedro Vasconcelos. Verdade, cara, aqui tá sem áudio. Tá sem áudio aí? Tá. Acho que você apertou aí pra mutar e esqueceu. Não. Aí voltou. Tá com áudio, né? Ok. Quando der esse problema de áudio, vocês viram alguma coisa, dá F5, como a Laís acabou de falar aí. E aí costuma voltar. É umas travadinhas que dão. Se eu ver quem tá aí. Puta que pariu. Desculpa o palavrão, pessoal, mas vem meu amigo Enio Nunes ali. Grande parceiro aí de inúmeros projetos. Paulo Vieira. Que bom ter você aqui, Paulo. É, matando a saudade do Léo, do Paulo, do Enio, trabalhamos juntos, muito tempo. Andréia Cordoniz, que bom ter você aqui, querida. Você falou que às vezes não ia conseguir, que bom que você conseguiu, querida. Mariana, que bom, Mariana, que você conseguiu vir. Que isso, Rodrigo, você tem saudade todo dia. Bom, vamos começar. Gente, eu me apresentar para vocês, se bem que quase todos aqui já me conhecem aí de um bom tempo. Vocês perceberam pelo sotaque que eu sou mineiro de Uberlândia, 47 anos, casado há 20 anos com a dona Marcelene, pai do número 1 que está aqui do meu lado, Fabiano Júnior, do número 2 que está lá no quarto, não quis me prestigiar o pai. Eu sou graduado em Ciências da Computação, então essa é minha perna em TI, que é uma grande paixão que eu tenho, tecnologia, TI. E fiz gestão empresarial pela FGV, que é a outra perninha de gestão que também sempre me encantou muito. Minha carreira hoje, ela completa aí cerca de 23 anos, caminhando aí para o 24º, trabalhando como gerente de projetos, como gerente de TI, como gerente de fábrica de software, em vários projetos, principalmente nos setores de telecom e utilities. Aí o Enio Nunes, um amigo e colega de trabalho aí acho que ficamos aí juntos 16, 17 anos. Trabalhei um pouquinho aí com o Léo, com o Paulo Vieira, lá em Londrina, o Leonardo. Então, e o que eu gosto de fazer, pessoal? O que eu gosto de fazer é fazer as coisas darem certo. Entendeu? E por isso, daí vem esse assunto, né? Projetos bem-sucedidos. Porque uma das coisas que mais me deixam aborrecido, me deixam chateado, é quando as coisas não funcionam, quando elas não dão certo. E projetos que não funcionam, projetos que não dão certo, é certamente um dos maiores desperdícios que nós temos hoje em dia, né? Projetos que não entregam o valor esperado, que não entregam aqueles benefícios que deveriam entregar. Qual que é a missão que eu me dei, Mariana? Resolver problemas, isso desde criança, sempre foi uma coisa que eu sempre gostei muito. Resolver problemas, eu montava, desmontava as coisas, tentava eu mesmo, consertava bicicleta, essas coisas todas de criança. Através do desenvolvimento de pessoas, vocês vão ver que eu vou falar muito aqui de pessoas, eu acho que pessoas estão no centro de todas as soluções, de todas as inovações, as melhorias que nós somos capazes de fazer. Através também de processos e tecnologia, né? Projetos, a gente tem muito esse viés de processos, né? Através ali por exemplo, de metodologias como Scrum, Kanban, o tradicional, né? Ali muito do PMI, Prince2, né? São todos processos, metodologias,
frameworks que nós usamos muito, e através de tecnologias, né? Quando eu falo tecnologias aqui, desde as tecnologias dos projetos em si, né, como os projetos de TI que eu sempre trabalhei, como também as tecnologias para fazer projetos, né, como Project, como Primavera, como Trello, hoje em dia muito usado, Jira, né, todas essas ferramentas. E com técnicas e métodos que eu venho desenvolvendo, né, para ajudar, para ter esses projetos bem-sucedidos, né, e sempre com foco no que é simples, né, soluções simples e objetivas, soluções eficazes, né. Eu tenho que clicar na segunda tela aqui, pessoal. Assim, muito estimulado, né, pelo Diogo, que é o coach que eu estou trabalhando, e fundamentalmente pela Laís Damasceno, que é minha mentora, eu venho buscando produzir conteúdo e entregar esse conteúdo para vocês, né, para as pessoas que me prestigiam e minha audiência, vamos dizer assim. Principalmente ali pelo LinkedIn. Então, recentemente, eu fiz um e-book, eu disponibilizei esse e-book, acho que foi dia 2 de abril, se não me falha a memória, e agora eu estou aqui fazendo esse webinar com vocês, né? É isso que a Laís vem me ajudando muito, né? Meu primeiro e-book, meu primeiro webinar. Tá ali meu coach favorito, Diogo, e tá me ajudando muito aí a superar as crenças limitantes, né, que nos dominam. Ó, Rayane, Sodré conseguiu entrar, a Vânia. Muito bom, pessoal, muito bom ter vocês. A Ana, Tiago Fernandes. Muito bom, pessoal, muito bom mesmo. Obrigado, pessoal, por estar aqui. Eu quero começar, gente, falando o que é projeto, né? Para mim, gente, projeto são sonhos. São sonhos que nós estruturamos de uma maneira objetiva, estruturamos e planejamos para se tornar reais. Todo projeto começa com a ideia, começa com um sonho, começa com um desejo, né? Então, seja um sonho pueril, né, infantil, de uma criança, né, ter sua asa para voar, seja um sonho grande, como o do meu moleque, meu filho está aqui do lado, de chegar à faculdade, se formar, ter a sua certificação. Ô, Henrique, que bom, querido, que você conseguiu ver. Sejam sonhos mais que todos nós temos, de ter, por exemplo, a nossa casa, uma casa bonita como essa que eu estou apresentando aí, ou um projeto complexo de desenvolvimento, de criação, de construção de um arranha-céu como esse daí, né? Todos são exemplos de projetos, senhores. A diferença está no tamanho, a diferença está no tipo de projeto, a diferença está na complexidade do projeto. Douglas, Maurício Alcântara, que bom ter você aqui, Maurício. Grande abraço aí do meu amigo da Embratel. Deis Andrade, que bom, Deis. Que bom vocês estão entrando, pessoal. Qual que é a diferença desses dois projetos, senhores? Vocês vão ver, Geisa está ali, vocês vão ver que a diferença está no tamanho, está na complexidade, né? Essa casa, com certeza, ela precisa de pessoas encanadoras, pedreiros, eletricistas, mas com certeza o arranha-céu ele precisa de muito mais, é muito mais complexo, precisa de muito mais pessoas, precisa de tecnologia mais avançada, precisa de processos mais densos, né? Mais pesados. Vou beber na água aqui, pessoal, está seco. Outro exemplo de projeto que vou colocar para vocês, né? Esses três aqui, os três são embarcações, mas diferem totalmente entre si na complexidade, nos requisitos de qualidade que com certeza tem ali, nos requisitos de segurança, mas todos três são projetos, desde desse simplesinho aí que precisa de uma pessoa talvez para fazer, o barquinho aqui para descer o Niágara, né, lá do Pica-Pau, seja um enorme transatlântico e seja esse submarino que, com certeza, tem uma complexidade tecnológica muito maior. Eu fico olhando aqui quem está entrando. Ana Carla dos Anjos. Oi, Aninha, que bom que você está aí, querida. Mais uma grande amiga lá dos tempos de Embratel.
Agora, o PMI ele tem uma definição do que vem a ser projetos. A definição do PMI é: projeto é um esforço temporário, isso é bastante importante, o projeto tem início, tem meio e tem fim, é isso que o difere substancialmente do que é uma operação, né? Uma operação ela não tem necessariamente um fim. O maior exemplo que eu posso dar é o carro, né? Você faz um projeto de um carro, você desenvolve todo ali o design, a arquitetura daquele veículo, os outros projetos que estão envolvidos de pneu, painel, tudo que o tipo de os itens de segurança que vão ter, isso é o projeto. Uma vez que você entrega para a produção e ele começa a ser produzido em série, essa produção em série, ela é uma operação. Então, ela já não é mais um projeto. Isso aí, garoto. Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho. Perfeito, Juninho. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Isso é outra característica importante. Projeto, não existem dois projetos iguais. Eu posso ter um projeto para desenvolver um carro e outro projeto para desenvolver um outro carro. Eles nunca serão iguais. Os carros serão diferentes, os projetos serão diferentes, porque eles têm pessoas diferentes, momentos diferentes, tecnologias diferentes. Nunca dois projetos são efetivamente iguais. Ainda que seus resultados sejam muito similares, jamais será igual. Projeto, sem dúvida alguma, é a maneira de entregar inovações, de entregar melhorias, né? Seja produtos como exemplo que eu dou aqui de veículos, medicamentos, né? Sejam construções, como eu dei os exemplos aí atrás, sejam serviços, né? Aí eu dei exemplo de reserva, de Uber, Airbnb, compras online, né? Agora, todo projeto, como eu vim mencionando até aqui, ele tem pessoas, ele tem processos, né? Os frameworks que eu mencionei, a forma de desenvolvê-los, e ele tem tecnologia. Mas o enfoque que eu vou dar aqui na apresentação do webinar com vocês, ele é pessoas. Para mim, o mais importante em qualquer projeto são as pessoas. Tem muita gente que coloca uma maior força, né, nos frameworks, nas metodologias. Outros colocam maior enfoque em tecnologias e outros colocam mais enfoque em processos como Scrum, como Kanban, como o próprio Prince2. Para mim, o que faz a diferença no projeto são as pessoas. E é isso que eu vou tratar. Vocês vão ver que o enfoque que eu dou aqui vai ser muito voltado para características, para um approach muito direcionado a lidar com as pessoas. Vamos lá. Uma outra definição que eu queria fazer com vocês, muitos aqui são de projetos e dominam isso, são a questão dos stakeholders. O que são stakeholders? Stakeholders são todas as pessoas ali no ecossistema do projeto, tanto interno quanto externo, que são envolvidos pelo projeto, impactados ou interessados no projeto. Então, eu dou os exemplos aqui, né? Claro, a equipe de projeto é um stakeholder importante, o gestor, né? Somos nós aí de projeto, fornecedores que estão envolvidos, o Enio aí, a gente trabalhou muito tempo com diversos fornecedores, fazem parte desses stakeholders. A alta gestão, que é muito importante a autogestão, o envolvimento da autogestão para o projeto de sucesso. É o sponsor, aquele que está te sustentando, está patrocinando o projeto, que sustenta a sua posição no projeto. Sem ele, você não vai conseguir avançar. O governo é sempre um stakeholder importante, em alguns projetos muito mais, mas é bastante importante. E claro, né, o cliente e os usuários. Eu faço essa distinção entre clientes e usuários, porque nem sempre aquele que te contratou o projeto, aquele que o projeto é para ele, para a empresa, ele é usuário do projeto, né? No e-book eu faço um exemplo com a estação de metrô. Quem contrata lá de uma empreiteira a estação de metrô é o Metrô São Paulo, né? O órgão público. Mas quem usa somos nós que somos usuários do metrô, né? E, já começando a caminhar um pouquinho mais para onde vocês vão ver onde eu vou chegar de importância dos stakeholders, a gente tem uma figura super importante, que é o do contra.
O do contra é uma brincadeira que eu faço, é aquele stakeholder que é afetado pelo projeto de uma maneira, vamos dizer, negativa, impactado pelo projeto de uma forma negativa, ou que ele tem uma posição de ser contrária à do projeto, mesmo que ele não seja afetado negativamente, mas ele é contrário ao projeto. Ou ele é aquela pessoa que, por um perfil, ele cria um pouquinho de dificuldades para a condução do projeto. Esse stakeholder especial, ele é aquele que muitas vezes a gente não presta atenção, em especial quando ele não é uma pessoa identificada assim com um cargo de executivo, uma liderança, e aí você acaba subestimando esse profissional. Pessoal, queria ver aí se já tem alguma dúvida até agora, para eu entrar um pouquinho mais nos aspectos aí, para termos os projetos bem-sucedidos. Eu vi aqui que o Douglas falou, afinal de contas, os projetos são feitos por pessoas e para pessoas. Douglas, nada mais verdadeiro. Muitas vezes esse aspecto ele é negligenciado, mas é sempre assim. Qualquer projeto, eu não conheço nenhum que não seja feito por pessoas e para pessoas. Talvez no futuro a gente tenha aí os robôs fazendo projetos, mas até agora, não. O Rodrigo colocou aqui, pessoas engajadas em um projeto é o que garante sucesso. Rodrigo, o Cianfrone, essa é a maior verdade, a verdade absoluta. Uma equipe engajada, pessoas engajadas, eu diria que assim, 1/3 do sucesso do projeto está aí. Laís, você acredita que é mais importante ter pessoas dispostas e esforçadas ou um plano de ação impecável? Laís, eu gosto do planejamento, gosto de ter bons planos de ação, mas eu não acredito em plano bom com pessoas não engajadas, pessoas que não estejam comprometidas com o projeto. Se for para ter um plano mais ou menos e boas pessoas, eu prefiro ter boas pessoas, mesmo com um plano que talvez não seja o perfeito. E as metodologias ágeis, elas reforçam um pouco esse assunto também, sempre voltado ali para foco nas pessoas. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Você vai ver aqui mais para frente que esse é um aspecto que eu vou dar um pouco de atenção. Sem dúvida nenhuma, Paulo. Ver se tem mais alguém. Não, vamos avançar, então. Agora, pessoal, o que é um projeto bem-sucedido, né? Essa é uma questão que me chama bastante atenção, é uma questão que eu gosto de definir bem. Muita gente pensa que projeto bem-sucedido é aquele que termina no prazo, é aquele que entregou o escopo, terminou no prazo, no custo, e por isso ele é bem-sucedido. E não é bem assim. Às vezes o projeto ele terminou no prazo, às vezes ele gastou aqueles recursos que eram esperados, né? Então ele usou o budget de maneira eficiente, mas não atende as expectativas dos usuários, não entrega os benefícios para os usuários, não entrega o valor esperado pelos clientes, pela organização em si. Vamos ver alguns exemplos aqui. Tem mais alguma coisa? Eu vi mais um aqui. Só um minutinho. Sem dúvida, Paulo, manter as pessoas motivadas, engajadas, comprometidas, sem dúvida, é bastante difícil. Como que eu costumo tratar essa questão aqui do projeto? Esse ponto aqui eu gostaria de gastar um tempinho nele. Você do lado esquerdo, eu estou colocando aqui, a ver se eu consigo marcar para vocês, o planejamento. E no planejamento você tem os requisitos de escopo, né, o escopo do projeto, você tem ali os requisitos de qualidade do projeto, você tem o budget, que foi planejado, eu diria, estimado, e você tem ali o prazo que foi definido ou estimado. Né? Do lado da direita, você tem a entrega de valor, você tem as expectativas quanto à entrega de benefícios,
quanto à entrega de valor, tanto para o cliente quanto para a organização ao qual o projeto está inserido, né? E o objetivo em si do projeto. Lá no e-book, eu comento de novo o exemplo da estação de metrô. Você pode, por exemplo, vou repetir esse exemplo aqui. O governo, né, a Metrô São Paulo, contrata de uma empresa para fazer o metrô para 10 mil pessoas, por exemplo, a vazão do metrô. A empresa entrega o metrô no prazo do custo para 10 mil pessoas. Só que ali deveria ter sido estimado, por exemplo, para 15, 20 mil pessoas. Então, os usuários vão estar apertados, vão estar sendo mal atendidos. Às vezes, por exemplo, escada rolante é muito pouco. A gente está vendo aí a questão dessas portas que fecham automaticamente. Então, os usuários não estão satisfeitos. As expectativas dos usuários de benefício a ser entregue não foram atendidas. Pergunto a vocês, esse projeto foi bem sucedido? E foi. Foi terminado no prazo, no custo e conforme especificado. Do ponto de vista da empresa que entregou, até do gerente de projeto que entregou, ele fez o que era para fazer. Só que ele não atendeu as expectativas dos usuários. Não entregou o valor esperado pelos usuários. Não entregou o valor esperado pelos clientes. Então, o projeto, ainda que o gerente de projeto, ainda que a empresa não tenha, vamos dizer, culpa, o projeto não cumpriu o seu maior objetivo, que é atender os usuários, atender o cliente. O que eu costumo colocar, então, definir que o sucesso do projeto, o ser bem-sucedido, está lá na direita. Está lá em atender as expectativas, cumprir as expectativas de benefício esperado pelos usuários, a entrega de valor para cliente e para organização e o objetivo do projeto em si. Diogo Fernandes colocou: projeto bem-sucedido é aquele entregue exatamente no prazo determinado pelo gerente do projeto, que atende as expectativas. Não, é isso que eu estou colocando aqui, Diogo. O projeto pode ter sido feito conforme planejado e ainda assim ser um fracasso, né? Deixa eu dar um exemplo diferente para vocês aqui, legal. Vocês devem estar acompanhando aí o caso do Boeing 7367 MAX, né? Que tiveram 2 acidentes, morreram aí, acho que 346 pessoas. O projeto, ele foi realizado, já foram entregues 400 aviões até agora. O projeto foi realizado, vamos supor aqui, no prazo, no custo, mas é um tremendo fracasso, porque o produto tem um problema gravíssimo que já causou a queda de duas aeronaves. A própria Boeing, a própria companhia, está em risco. São 400 aviões hoje em solo, 4.500 aviões pedidos, que agora sabe-se lá o que vai acontecer, e os aviões, apesar dos problemas terem sido supostamente corrigidos, ainda os órgãos reguladores ainda não liberaram, estão prevendo liberar só em agosto. Olha o tamanho da catástrofe. E pode ser que tenha do lado da Boeing um gerente de projeto, Diogo, que está dizendo: olha, eu fiz o que era para ser feito. Não adiantou muito, né? Ainda fez essa catástrofe aí. Danilo, está sendo gravado sim, querido. Depois eu vou colocar lá no YouTube. Aí, gente, eu conceituo os dois lados do projeto. Do lado do planejamento, pessoal, eu chamo de território das falhas. Porque, para mim, você tem uma falha de escopo, uma falha, por exemplo, de qualidade no que tange a realizar o projeto, um estouro de budget, um estouro de prazo, isso não é determinante para o projeto ser um fracasso. Todavia, se você tiver uma falha lá nas expectativas, uma frustração de expectativas, tanto dos usuários, clientes, quanto aos benefícios entregues, o valor, o objetivo do projeto, lá, naquele lado da direita, lá é o território dos fracassos. Lá é determinante. Você pode ter um projeto
que está fora do prazo, fora do escopo. Um projeto que está entregando menos escopo, às vezes com uma mudança nos requisitos de qualidade, que foi entregue atrasado, que estourou o budget e ainda assim são um completo sucesso. Por quê? Porque cumpriu o objetivo do projeto, atendeu as expectativas entregou valor para a organização e para o cliente, cumpriu as expectativas quanto aos benefícios esperados pelos usuários. Maria Valéria. Quando um projeto é estimado, nem sempre se sabe o volume exato de pessoas, informações que utilizarão que foi entregue. Daí a satisfação da entrega. Será que todo projeto tem todos os dados íntegros definidos no planejamento? Se eu entendi direito, Maria, a maioria dos projetos não tem. Por exemplo, ali do lado esquerdo é muito comum você ter um budget que não foi cumprido e um prazo que não foi atendido, porque a estimativa estava furada. Então, você faz um planejamento, estima uma quantidade de pessoas, estima a tua equipe, estima o prazo que você vai entregar e o budget que você vai precisar. Se essa estimativa estiver errada, e é verdade que a maioria das vezes ela está errada, você não vai cumprir esse lado da esquerda, você vai ter falhas, né? Vai estourar o orçamento, o prazo, e mesmo assim você pode conseguir ter sucesso no projeto. No caso do metrô, Maria, é a questão que eu estou falando da estimativa. Você faz uma estimativa, principalmente em obras, né, que é o caso do metrô, você tem ali toda vamos dizer, a tecnologia necessária, os processos necessários para ter uma estimativa mais adequada e apurada da quantidade de pessoas que ali estarão. Uma estação de metrô, por exemplo, você tem que fazer ela para 10 anos, para 15 anos, 20, talvez mais. Então, você tem que prever o crescimento da população, o crescimento do uso do metrô. Faz parte de um bom planejamento, nesse caso. Que, claro, pode falhar, né? Então, para mim, o que é um projeto bem-sucedido? O que eu conceituo com vocês como um projeto bem-sucedido? O projeto bem-sucedido é aquele que alcança o objetivo traçado, então, ele precisa alcançar o objetivo base, né, essencial da razão de esse projeto existir, que satisfaz expectativas essenciais dos seus principais stakeholders. Aqui é importante. Deve satisfazer as expectativas de todos os stakeholders. Deve atender todas as expectativas de todos os stakeholders? Não. Você, como gerente de projetos, como gestor de projeto, você deverá identificar quais são as expectativas mais importantes, aquelas que são essenciais. Né? Quais são os stakeholders que são os principais, aqueles que você não pode falhar com eles. É quase impossível atender todo mundo de todas as formas. Você vai frustrar, como gerente, você vai frustrar algumas expectativas. A questão o segredo é quais e expectativas de quem. Leonardo. Léo, quando você tem projetos, como você coloca, né, que o cliente não sabe o que quer, isso é muito comum em TI. Nós de TI temos essa questão. Às vezes o usuário, às vezes o cliente não tem definidos os requisitos, você não tem um escopo bem definido. Aí o melhor método é utilizar métodos ágeis, cara. É mais eficiente. Ou fazer o tradicional, né, os métodos waterfall, mas revisando o planejamento frequentemente, revisando o escopo frequentemente. Eu não acredito muito em TI em escopo fechado, especialmente em projetos de longa duração, Leonardo. É muito difícil você ter um escopo escrito na pedra, né, que não muda. Agora, como realizar projetos bem-sucedidos? O que eu vou colocar aqui para vocês são 3 práticas que eu considero as mais importantes. A maioria dos projetos mal-sucedidos, a maioria dos projetos que dão problema, eles falham num desses 3 primeiros itens. E outros falham no quarto. O quarto item, ali, gestão dos riscos,
foi aquele que eu mandei o vídeo para vocês. Não sei se todo mundo aqui viu esse e-mail que eu mandei para vocês, está lá no YouTube. Espero que todo mundo tenha conseguido ver. É uma microaula falando de gestão de riscos. E os 3 anteriores aí, clareza de objetivos, gestão dos stakeholders e comunicação, são os 3 que eu vou tratar aqui no webinar. Diogo. Fabiano, o custo do projeto que passa do prazo de entrega, isso gera um custo maior para o contratante do projeto. Continua trabalhando com os recursos já fornecidos? Deixa eu ver se eu entendi, Diogo. Diogo, isso vai depender de uma negociação, cara. Quando você, no caso, quando você fala de um contratante, quando você é contratado, né, para fazer um projeto, quer dizer, você não está fazendo um projeto dentro da sua própria organização, então você vai ter uma negociação contratual. Você precisa renegociar. Você precisa, é diferente de um change request, é diferente de uma mudança no escopo, quando você está dentro da organização. Você tem questões contratuais aí que precisarão ser vistas, reestimativas. Não tem jeito, tem que sentar e negociar nesse caso. Eu vou começar aqui, pessoal, com clareza de objetivos, né? Você precisa entender claramente, você como gestor, qual é a razão de existir desse projeto. Qual que é o objetivo dele. Por que ele é importante realizar. Eu vejo muito, gente, com certa frequência, gerentes de projeto que estão tocando a obra. Ele está fazendo o dia a dia do projeto sem ter um claro entendimento do que é aquele projeto. Por exemplo, as metas. Às vezes o gerente, o gestor, ele concorda com metas, ele aceita metas que são subjetivas. E, em sendo subjetivas, fica muito difícil atender expectativas nesse caso. Como você vai atender a expectativa de algo que muda, de algo que não é mensurável? Então, fica muito difícil. Então, é um cuidado. Eu estava falando ali um pouquinho antes com o Diogo, né? Mas atenção com os contratos, especialmente em projetos onde você é um subcontratado, você foi contratado para fazer, você precisa ter a clareza no contrato. O que é para ser entregue? Muitas vezes, você está fazendo o projeto, você está ali, como eu brinco, né? Tocando o projeto, e você começa a desviar do que foi contratado. Você, na ânsia de atender o cliente, na ânsia de atender os usuários, às vezes até assim, na ânsia de atender o que está na proposta, né, numa proposta comercial, proposta técnica foi realizada, você começa a ferir o contrato, você começa a ir além ou aquém do contrato. O cliente normalmente ele não tem problema quando você vai além do contrato, mas o cliente não costuma aceitar quando você fica aquém do contrato, mesmo que você tenha entregado muitas outras coisas. Mas se faltou algum item, o cliente vai te cobrar esse item. E no caso quando você tem um contrato na mesa, o gerente de projeto precisa entender esse contrato, entender o que está previsto. Não adianta olhar para todos os outros artefatos do projeto e esquecer de olhar para o contrato. No final das contas, o verdadeiro escopo é o que está no contrato. Alinhamento organizacional, principalmente quando você quando o projeto é dentro da sua organização, você tem que estar atento se o seu projeto, aquele projeto que você foi designado para fazer, se ele está ou não alinhado com a organização. Acredite ou não, muitas vezes o projeto ele é ele é um projeto cujo próprio sponsor, pode ser o seu diretor, por exemplo, ele pediu aquele projeto, ele definiu aquele projeto, mas o projeto não é um bom projeto para a empresa. E cabe a você, como gestor, observar isso. Você vai conseguir mudar alguma coisa? Talvez não. Talvez você não consiga mudar, mas você precisa entender as regras do jogo. Você precisa entender que, de fato, o quanto aquele projeto desvia ou não do eventualmente processo e interesse da organização. Somente assim você vai conseguir lidar com uma situação difícil como essa. Quais benefícios ele trará? Você precisa entender isso claramente, tá? Essa clareza de objetivos, ela é fundamental para depois você ser capaz
de atender as expectativas dos usuários, da organização e do cliente. Se você não entende quais são os objetivos do projeto, quais são as metas que estão ali inseridas, você não vai conseguir definir claramente quais são as expectativas a serem atendidas. O principal item aqui é você entender que você tem o escopo ao qual do seu projeto, você tem a qualidade, os requisitos de qualidade que foram definidos, e você tem lá à direita a expectativa, você tem lá os benefícios, o valor e o objetivo do projeto. Durante o ciclo do projeto, é muito comum que o escopo e mesmo os requisitos de qualidade se desviem daquilo que daquilo que foi combinado como valor do projeto, daquilo que foi combinado como benefício do projeto. Aqui é importante você ter o entendimento do objetivo, dos benefícios, para poder entender e mensurar o que é a expectativa que os clientes e usuários vão ter, e a própria organização. Gestão de stakeholders. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tem. Danilo. Só um minutinho, se eu ver mais uma pergunta aqui, pessoal. Uhum. Danilo, a maioria das vagas de gestão de projeto de TI solicita conhecimento especializado em NET, SQL, Java, etc. O que você pensa sobre isso? Olha, TI, na verdade, assim, todo projeto você tem necessidades técnicas, você tem necessidade de perfil. Da equipe, eu acho esses pontos que você coloca, .NET, SQL, Java e outras tecnologias, fundamentais, dependendo de como é o projeto, dependendo qual é o projeto. Se você tem um projeto de desenvolvimento de software, por exemplo, a sua equipe precisa saber essas tecnologias. Se o projeto é criado nessas tecnologias. Não adianta você ter pessoas .NET, SQL e Java, se o seu projeto vai usar outra tecnologia, outra linguagem, vai usar C, por exemplo. Vai usar COBOL, para o pessoal da velha guarda. Agora, o gerente, o gestor dominar essas tecnologias, saber essas tecnologias, não vejo como mandatório, como necessário. É necessário que ele tenha conhecimento suficiente para poder conversar com a equipe, poder se comunicar com a equipe, né? Agora, domínio técnico, não. Eu fui, esses anos todos, gerente de vários projetos, e nem sempre. Aliás, a maioria das vezes eu não tinha domínio técnico de absolutamente tudo que era realizado no projeto. Na verdade, assim, esse domínio, todos esses domínios necessários estão dentro da equipe do projeto ao qual você também pertence. Acho que só essa, né? Gestão de stakeholders. Você precisa entender quem são as pessoas-chave do projeto. E aqui é um ponto fundamental. Muitas vezes a gente se concentra em entender quem são os executivos envolvidos no projeto. E acha que, sim, olha, eu sei quem é o diretor, né, do lado do cliente. Eu me relaciono, eu conheço o próprio presidente, né? E não necessariamente essas são as pessoas-chave do seu projeto. Com certeza, elas também são. Elas fazem parte da alta gestão, mas não são só elas. Não adianta você olhar só por uma questão hierárquica de poder. Quem é o cliente? Você precisa entender quem é o seu cliente. Você precisa conhecê-lo. E quando eu falo quem é o cliente, não é o óbvio, né? O cliente é a equipe de faturamento, por exemplo, da empresa, né? Você precisa entender dali dentro quem dessas pessoas que formam a equipe, quem são aqueles que foram determinantes para a escolha desse projeto, para a sua contratação. Quem são aquelas pessoas aos quais você deve atender, às quais você deve prestar atenção quanto às suas expectativas para poder satisfazê-las. No fundo é isso. Precisa entender quem são as pessoas-chave, né?
Quem são os usuários? A mesma coisa. É fundamental entender quem ganha e quem perde com o projeto. Mesmo quando você é, vamos supor, contratado por uma empresa, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes, aliás. Quando você é contratado para fazer o projeto, né? Sua empresa é contratada pelo cliente. Lá do lado do cliente, você vai ter pessoas que vão ser beneficiadas pelo projeto. Essas pessoas tendem a ajudar você. E você vai ter aquelas pessoas, né, aquelas áreas inteiras que vão ser impactadas negativamente pelo projeto. Então, você precisa cuidar dessas pessoas, você precisa entendê-las e cuidar delas, tratá-las, porque elas tendem, né, a boicotar, a sabotar o projeto. Então, você precisa entender quem é favorável ao projeto, quem é neutro e quem é sabotador do teu projeto, possível sabotador do teu projeto, tá? E como cada um enxerga o projeto? De novo, mapeando as expectativas. Qual é o entendimento do seu cliente, dos seus usuários sobre o projeto? Pode ser que, a despeito do que está definido no escopo, a despeito dos requisitos de qualidade, a despeito, inclusive, até do que está no contrato, né, o teu cliente tem uma expectativa que não tá mapeada. Ele está esperando, né, fazendo uma brincadeira aqui, você vender um automóvel, ele está esperando, ele quer uma Ferrari, e você vai chegar lá com um Chevette. E o contrato é um Chevette. Então, se você não entender isso de cara, o mais cedo possível, a tendência é você ter problemas sérios. E aí o projeto começa a degringolar. Expectativas inatingíveis. Douglas. Perfeito. Perfeito, Douglas. Isso mesmo. Não é necessário ter domínio técnico, né? Quais as expectativas de cada stakeholder? Esse é o ponto mais importante de gestão de stakeholders. É entender quem são, é entender quais as expectativas que eles têm, quais são aqueles que têm expectativas que talvez você não será capaz de atender, quais aqueles que vão perder poder com o teu projeto. Muita gente, né, muitos gestores, eles focam naquelas pessoas que vão ser beneficiadas pelos projetos, né? Aqueles que vão ganhar poder pelo projeto. E isso, muitas vezes, pode te levar para uma situação que você vai até atender às expectativas dessas pessoas, mas o seu projeto pode não chegar ao fim, devido ao balanço de poder entre as pessoas que são pró o teu projeto e aquelas que são contra. Talvez as pessoas que são contrárias ao teu projeto e às quais você não deu a devida atenção, não está dando a devida atenção, elas, dentro do contexto daquela organização, elas têm um poder talvez até maior. E elas já são contra o projeto, e você não dando atenção a elas, elas serão o quê? Mais ainda contra o projeto, e pior, elas podem ficar contra você. E aí a tua vida para fazer o projeto fica muito difícil. A possibilidade de falha começa a crescer muito. Outro aspecto importante é que eu comecei a mencionar antes e acho que não ficou tão claro. Muitas vezes você tem pessoas que ficam, vamos dizer, que atraem menos atenção e que no primeiro momento você não tem uma atenção, não as vê, não as enxerga, né? Por ter até subestimado essas pessoas, e elas não têm um cargo, mas elas são extremamente importantes, elas são formadoras de opinião. Aquelas pessoas que têm liderança, por exemplo, aquelas pessoas que, se elas começam a falar mal do teu projeto, elas começam a falar mal de você, você começa a ter dificuldades. Então, a maneira de você evitar isso é fazer um devido mapeamento dos stakeholders, você entender que nem sempre quem parece, né, ter poder, quem tem de verdade. E às vezes aquele que não parece ter poder, ele tem uma enorme influência no projeto. Precisa entender isso para poder cuidar dessas pessoas. Agora, eu vou falar do terceiro item, pessoal. E esse, ele é o mais importante de todos, sem dúvida alguma.
Eu queria ver se alguém tem alguma dúvida antes da gente entrar um pouquinho nesse tema aqui, que eu vou demorar um pouquinho mais nele. Douglas, o balanceamento de poder deve ser igual? O que você está chamando de balanceamento de poder? Você está falando entre os que são contra e a favor, algo assim? Porque, assim, o balanceamento de poder entre as pessoas da organização, você talvez não vai ter condição de mudá-lo, né? Você não tem poder para isso. O que é importante você ver aqui é você exercer influência, né, tanto naqueles que são, a princípio, favoráveis ao teu projeto, quanto aqueles que são negativos ao teu projeto. Se possível, entender a negatividade, porque eles não são favoráveis, e mudar isso, né? Nem sempre você vai conseguir, mas você prestando atenção nesse aspecto, às vezes você consegue, com essa influência, mudar a posição das pessoas quanto ao projeto e fazer um eventual adversário, eventual inimigo, um grande aliado. Gente, comunicação sem dúvida nenhuma, o item, a prática mais importante da gestão de projetos. Tá? A comunicação bem feita, você vai conseguir influenciar e unir as pessoas. A comunicação, se você falhar nisso, você vai conseguir criar paredes, vai criar silos, você vai criar, mesmo que você não crie, você vai permitir que sejam criados mal entendidos, permitir que sejam criados pessoas que podem assim, estar contra o projeto por desinformação, pessoas podem estar contra você ou não te apoiar por desinformação. Tá? O que é o mais importante aqui, unindo, né? Convergindo aqui em termos de comunicação dos outros itens de objetivo e de stakeholders, né? Todos os stakeholders estão envolvidos. Gente, ninguém gosta de ser ignorado. Nem todo mundo, todo ser humano gosta de atenção. Então, se um stakeholder ele sente que você não dá atenção para ele no projeto, ele se sente desprestigiado por você. Ele sente que você não dá importância a ele. E ele, ainda mais se ele for mesmo que ele não tenha poder pelo hierárquico, mas ele é um formador de opinião, você vai ter um problema onde você não precisava ter. Então, é fundamental entender e envolver os stakeholders na medida da participação, na medida da importância deles no projeto. Estou me comunicando adequadamente com todos eles? Essa é outra pergunta que você deve fazer. Às vezes a gente acha que se comunicou bem porque a gente informou. Eu mando um e-mail, o cara está sabendo, o gerente está sabendo o que está acontecendo, era só mandar um e-mail. Gente, as pessoas elas gostam de ser envolvidas. E informar não é envolver. E muitas vezes, só informar, ele pode ficar até mais aborrecido ainda. Estamos conscientes de como estamos caminhando? Isso aqui é um dos pontos mais importantes. Às vezes você se preocupa em comunicar com os clientes, faz isso muito bem, com a alta gestão, e você esquece de comunicar, por exemplo, com a sua equipe. A sua equipe, ela sabe, ela está entendendo, por exemplo, você lá, quando eu falei de clareza de objetivo, você entendeu o projeto, mas você ensinou para a tua equipe, você comunicou para a sua equipe o que se espera daquele projeto, você compartilhou com a sua equipe quais são aqueles stakeholders que devemos ter mais atenção, você compartilhou com a sua equipe essas informações de stakeholders e combinou com eles, assim, olha, cuida bem daquele do Zé para mim, enquanto eu vou cuidar do João, e o outro colega ali, dá atenção para o Joaquim. Às vezes o gerente de projeto se preocupa demais com a diretoria e perde, por exemplo, a oportunidade de pegar um arquiteto da sua equipe e falar, cara, você precisa ter um bom relacionamento com o arquiteto do cliente. Isso é comunicar, isso é envolver, mesmo que não seja você. Às vezes não é você que vai estar lidando diariamente com o arquiteto do cliente. É necessário ter um cuidado muito grande com os canais de comunicação adequados. Como eu falei de e-mail, né? E-mail,
a comunicação, vamos dizer, escrita ou informal, como é o caso do e-mail, agora a gente tem aí também o WhatsApp, ela pode levar a grandes mal-entendidos. E a gente costuma colocar situações que deveriam ser mais formais em canais de comunicação que são, por definição, informais. Isso leva a grandes mal-entendidos. Tá? Atenção aos ruídos. Tem os ruídos característicos dos canais de comunicação, né? Mas aqui eu chamaria mais atenção para os ruídos, por exemplo, como fofocas. Às vezes eu vejo gestores falar, não dou atenção para fofoca. Olha, para você comunicar bem, você precisa entender se o outro, o seu cliente, o que eles estão entendendo do que você está comunicando. E um dos canais interessantes você ver é a fofoca. Não é você participar da fofoca, mas você ter ouvidos, você ouvir. Às vezes você tem que ouvir a tua equipe para saber o que tá rolando, o que está acontecendo. Às vezes você acha que você está chegando, conduzindo bem o projeto, e você, às vezes até está, mas perante os olhos, por exemplo, de um gerente. Mas você está tendo a sua autoridade, a tua imagem sendo corroída pela equipe de desenvolvimento. E por quê? Porque você não está se atentando ao que eles estão dizendo, mesmo que você não tenha uma relação direta ali com eles para escutar, mas o seu time pode escutar. E, às vezes, muitas informações importantes ou percepções são pegadas até nos corredores. Né? Então, não é você participar de fofoca, mas você precisa ouvir. Ouvir não é só ouvir, vamos dizer, formalmente, mas ouvir também informalmente. Para aí você vai entender o que está acontecendo e conseguir traçar um plano de ação. Outra coisa importante, assim, cada canal de comunicação ele é interpretado diferente pelas pessoas, né? Você vai observar que tem pessoas que precisam entender, tem pessoas que são sinestésicas, outras são visuais. Então, uma apresentação como essa daqui, para o visual, ele absorve essa informação que você está passando. Outro, ele precisa, ele não está interessado, por exemplo, por exemplo, seu relatório de status, sua apresentação de status. Ele precisa que você passe na sala dele e converse com ele, fale como está o projeto. Né? Eu vejo, às vezes, gestores que cometem esse erro. Eu faço a reunião de status, está lá uma apresentação, às vezes uma apresentação belíssima, e acho que comuniquei. E às vezes não, às vezes o que é fundamental, o cara precisa que você sente com ele, converse, ele é mais oral, ele precisa mais verbal, né? Ele precisa de um pouco mais de atenção também, né? Outro ponto importante é a escutativa. Gente, o fundamental aqui, o mais importante, vou acelerar um pouquinho, a pessoa precisa entender o teu cliente, teu usuário, tua equipe, elas precisam entender que você tem uma preocupação genuína em comunicar com eles. E as pessoas, elas só entendem isso se você tiver uma escuta real e ativa. Ou seja, não adianta a pessoa está falando comigo, eu estou ali meio disperso, eu não sentei com ela para conversar, não dei o olho no olho com essa pessoa. Você perde as pessoas, você perde o carinho das pessoas, você perde a confiança das pessoas quando você não as ouve e as entende. Porque às vezes você só escuta, ou finge que escuta, mas você não entende as pessoas. Como você espera entender as expectativas dos seus stakeholders se você não os ouve? Né? Douglas, esse café aí, cara, ele tem uma força muito grande, cara. Às vezes é isso. Às vezes o teu cliente, o usuário, aquela pessoa que é importante, ou para você, não pelo cargo, mas dentro do projeto, às vezes ela fala com você formalmente de um jeito, mas você chama ela para tomar um café e conversa com ela, demonstra que a opinião dela é importante no projeto, o que ela está achando, está indo bem, está indo mal, estou conduzindo bem o projeto, às vezes até isso. A pessoa muda com você. Ela muda com você quando ela entende que você escutou. E às vezes o café é uma boa forma de fazer isso.
Perfeito, André. Perfeito. Perfeito. A gente precisa escutar, sim, com ouvidos, olhos e coração. Perfeito, é isso. Agora, gente, comunicação é, sem dúvida nenhuma, empatia. Eu sei que essa palavra às vezes fica um pouco batida, a gente fala empatia, 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 mas não tem outra maneira de colocar isso. Você precisa entender o problema do teu cliente, do teu usuário, você precisa entender a percepção que ele está tendo, e não tem jeito, você tem que se colocar do lado dele, você tem que se colocar né, você tem que entender como ele se sente, qual que é a visão dele, isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Ter empatia, acho que mesmo quando você passa a vida inteira estudando, entendendo, tentando adquirir essa competência, ainda será pouco, né? Pessoas que, quanto mais empático você conseguir ser, mais você vai entender o outro lado. E entendendo o outro lado, entendendo o outro, você vai ser mais capaz de se comunicar com ele, mais capaz de atender as expectativas dele, mais capaz de negociar com ele. Você vai ser capaz de motivá-lo, né? Eu vejo, às vezes, gestores que acham que estão motivando a equipe sem ouvir a equipe. E quando eu falo ouvir a equipe, assim, ouvir a equipe como um coletivo, né? Mas, dentro do possível, ouvir a equipe na sua individualidade, principalmente aqueles que são formadores de opinião. Você precisa dedicar tempo. Você precisa tentar se colocar nos olhos daquela pessoa, né? E a liderança, pessoal, ela é baseada nisso. Eu não acredito em líderes não empáticos. Eu não acredito que essa é a essência, é a verdadeira liderança. Para mim, um líder, ele precisa entender o que os outros pensam. Se possível, da melhor maneira possível, se colocar nos olhos do outro, do ponto de vista do outro. Claro, chegando aqui já na parte final, pessoal. Se você tem clareza de objetivo, você sabe claramente o que o projeto demanda, o que é a essência do projeto. Aquele projeto é realmente para quê? Qual que é o real objetivo do projeto, independente até do que está escrito. Se você entende como aquele projeto vai estar previsto, como ele foi desenhado para atender os seus clientes, os seus usuários. Se você sabe quem são os stakeholders, quem são essas pessoas que você está buscando atender, se você as ouve, se você comunica com elas adequadamente, gente, o seu projeto terá uma enorme chance de ser bem sucedido. Só isso é suficiente? Não, mas eu garanto para vocês, isso aqui é muito mais do que a metade. Isso aqui é 60%, 70% do que é a essência de gestão de projetos. Independente de você usar métodos ágeis, independente de você usar métodos tradicionais, independente do tamanho do seu projeto. Projetos enormes, mega projetos gigantescos, falham por esses itens aqui. Projetos pequenos, de um mês e meio, 2 meses, também falham por esses mesmos itens, né? Diogo. Espera um pouquinho, que tem alguém com dúvida antes. Geisa, espera um pouquinho. Cordoniza, eu respondi, né? Perfeito, que eu disse, colocou aqui os olhos. A Geisa, consciência de ouvir, nem todos estão dispostos. Geisa, na verdade, eu acho que, não sei, acho que a minoria está disposta a ouvir e se comunicar com o outro, a entender o outro, né? Tolerância, paciência, compreensão, elas advêm de comunicação, advêm da empatia. Você que tem um trabalho belíssimo de doenças raras, você entende isso como ninguém, né? Como essas pessoas, por exemplo, se sentem, né? Quem está aqui, meu filho? Ah, tá. Alex Pedroso. Que o gerente de projeto deve estar em 90% do seu tempo praticando a comunicação. Porém, tem uma dúvida, essa comunicação deve ser realizada mais durante a execução, monitoramento, né?
Em quais fases do ciclo de vida do projeto você quer saber, né? Olha, eu não sei se é 90%, Alex, não sei. Talvez seja 100%, Alex. Eu acho assim, para você não estar comunicando, você estando no projeto, você teria que ser um vegetal. Você teria que ser uma pessoa que você não consegue. Então, você está comunicando, mesmo se você estiver calado. E quanto mais consciência dessa comunicação você tiver, melhor será. Então, na verdade, o gerente de projeto ele comunica 100% do tempo. E ele deve se preocupar. Agora, a preocupação, ele deve se preocupar, sim, eu diria 100% do tempo, Alex. E qual o ponto do ciclo de vida do projeto? 100% do tempo, Alex. 100% do tempo. Não adianta. Aliás, essa questão de ciclo de vida do projeto, muitas vezes os projetos Waterfall falham por conta disso. Porque as pessoas pensam que planejam só no início e depois é só executar. Não tem jeito. Eu fiz acho que um post recentemente falando sobre isso, né? Você tem que consultar sua bússola para saber se você está na direção certa o tempo inteiro. Você não olha sua bússola no planejamento e somente fala, agora eu vou para esse lado aqui e segue. Você vai se perder no caminho. Então, você precisa planejar durante planejamento contínuo e comunicação contínua e plena. Né? Você precisa se comunicar o tempo inteiro, Alex. É sem dúvida a ferramenta, a prática mais importante do gestor, de qualquer gestor. Eu consegui responder, Alex? Se faltou algum ponto, cara, me coloca aí para eu ver, tá? O Diogo, comunicação mais empatia, interesse genuíno no outro. É isso, cara. O cliente, o usuário, ele percebe isso, cara. Se você não demonstra respeito por ele, não demonstra que tem um interesse por ele. Cara, o cliente, quando percebe que você dá atenção, o envolve a alta gestão, expõe todas as pessoas ali, todos os stakeholders, eles tendem a colaborar contigo. Quando você parece não ligar, eles tendem a, no melhor dos momentos, te ignorar ou até passam a ter uma aversão a você, como gestor e nas atividades do projeto. Márcia, comunicação é importante para tudo na vida, Márcia. Imagina um projeto em que os envolvidos não se comunicam de forma assertiva. É isso, Márcia. Comunicação o tempo inteiro. O João Casarri, a comunicação não é o que eu falo, e sim o que o outro entende. Perfeito, João, perfeito, é isso. Mariana, considero que o gerente de projeto precisa ter tato, pois a comunicação precisa ser efetiva não só com pessoas de cargo alto. Mariana, você precisa ter tato e você precisa entender que o sucesso do projeto, o projeto é bem sucedido se as pessoas disserem que foi. Não adianta você virar tipo um robô, eu faço algo perfeito. Se as pessoas, os clientes, os usuários não gostarem, seu projeto é mal sucedido. Então, a gente, como o colega falou antes, né, são pessoas fazendo projetos, né, pessoas fazendo projeto para pessoas. É sempre assim. Rodrigo, obrigado, Rodrigo, muito obrigado. Paulo, o Paulo, assim, os projetos ágeis, né, os métodos ágeis, eles são mais felizes em tratar esses aspectos. Eu, particularmente, não acho que o segredo esteja em métodos ou frameworks ágeis. Eu acho que o segredo está no mindset ágil. Você pode ter a sua mentalidade ser ágil, né? Considerar a colaboração, comunicação, desenvolvimento da tua equipe, estimular a autogestão, simplicidade, né? O Lean, né? Você pode estimular tudo isso mesmo em um projeto Waterfall. É mais uma questão de como você conduz o projeto, mais do que o framework, por exemplo. Há gestores, um gestor pode, mesmo no framework ágil, ser um cara que não estimula a agilidade como deveria. Tchau, sucesso e comunicação. Bom, andar mais um pouquinho aqui, pessoal. A gente falou. Pessoal, antes de dar o próximo passo aqui no encerramento,
eu gostaria de um segundinho de vocês para falar do For the Brave. For the Brave é um evento que vai acontecer no dia 20 de julho, focado no setor de indústria. A Jussara Caparelli, que é a responsável pelo For the Brave, ela me cedeu alguns ingressos, né, a 50% do valor, para compartilhar com vocês. Então, eu gostaria que quem tiver interesse, quem quiser ir no evento, né, me manda um e-mail. Os 5 primeiros e-mails que chegarem, eu vou passar daqui a pouco os contatos, né, eu passo o ingresso para vocês. É um evento muito bom, será um grande sucesso. Eu estarei no evento, vou estar em um dos painéis. Eu vou falar sobre a importância da gestão de projetos na indústria. E gostaria muito da presença de todos vocês lá, gente. Vou dizer para vocês, esse evento vai marcar a época. Isso aí, Cordonês, vai ser show. Aí, Pedro, Alex Pedroso, manda para o meu e-mail, fabiano.tgomes@gmail, tá? Mas eu já vi que você é um que quer, Pedroso, tá? Eu vou passar cinco ingressos. Desconto de 50%, tá, pessoal? Do valor. Eu vou passar o voucher, vocês vão entrar no site do For the Brave e colocar esse voucher e aí vai ter 50% de desconto. Perdão? Pergunte lá em cima. Lá em cima? Qual a pergunta, Juninho? Mariana. O que era a pergunta? Tá um piso ali embaixo. Como lidar? Ô, Mariana, essa é uma pergunta importantíssima. Como lidar com pessoas negativas dentro do projeto? Olha, Mariana, aí é uma habilidade que o gestor vai ter, tá? Você precisa desenvolver essa habilidade cada dia mais. Mas não tem milagre, não. É difícil lidar com pessoas negativas, é difícil lidar com pessoas que às vezes são hostis mesmo, tá? Agora, imagine, se você não procurar ouvir essa pessoa, você não ter empatia com essa pessoa, você não se comunicar com essa pessoa, ela vai ser ainda pior, você concorda? Então, o começo busca ter empatia, busca entender as razões dele, busca se comunicar com essa pessoa, evite, né, dentro do possível, confrontar esse tipo de pessoa. E se a pessoa for negativa, não no sentido de hostilidade, mas for aquela pessoa que puxa a equipe para baixo, tem que entender o que está acontecendo com essa pessoa. Eu já tive casos e casos em equipes, e às vezes a pessoa está precisa de ajuda, e não punição, tá? Você precisa entender o que está acontecendo com essa pessoa. Se ela é sempre assim, se é um momento que ela está dessa forma. Isso aí, Ana. For the Brave para os corajosos. Gente, eu gostaria de encerrar agora com vocês e gostaria de pedir um favor para vocês, né? Que eu vou passar os meus contatos em que vocês se sentissem à vontade, né? Para me falar, para me dar um feedback, para dizer o que vocês acharam. O webinar sempre é rápido, é o primeiro que eu faço, então tentei aqui trazer o máximo de qualidade, mas sem tendenciar para nenhum framework. Eu queria saber como eu posso ajudar vocês, né? Seja, né, como consultor, né, na recuperação de projetos, no treinamento, na mentoria individual, né, em workshops, né, eu estou começando agora a me apresentar mais, a fazer apresentações, a fazer palestras e estou à disposição de vocês. Vocês tendo dúvidas, podem me mandar pelos meus contatos. Teria o maior prazer em, assim, dentro do possível, em ajudar vocês, em colaborar com vocês, tá? Independente de qualquer coisa. E aí, mais alguma dúvida para a gente encerrar, pessoal? Tem aqui, ó. Nós, como Alex Pedroso, né? Ô, Márcio, obrigado, Márcio. Obrigado, querido. Obrigado. Obrigado mesmo. Alex Pedroso, nós, como gerente de projetos, muitas vezes não somos responsáveis pela equipe. Levantamos a necessidade de especialista. Que tática podemos praticar para envolver os gerentes funcionários? Quando você está num projeto, Alex, que ele é dentro de uma organização matricial, é mais difícil, tá?
O ideal para nós, gestores de projetos, são empresas organizadas, empresas projetizadas, organizadas por projeto, mas é uma minoria que é assim. De novo, é a arte da comunicação, Alex. Você precisa negociar com os gerentes, cara. Quanto mais você criar relacionamento com essas pessoas, quanto mais você comunicar e de uma maneira ativa, efetiva, para ele entender as necessidades do seu projeto, melhor. Se ele entende o que é o seu projeto, se ele entende qual o impacto que ele tem no seu projeto, por bem e por mal, a tendência é ele te ajudar. Agora, esse é uma das sinas de gerente de projeto, Alex. Muitas vezes a gente tem muita responsabilidade e às vezes a gente tem pouco poder. E é assim, cara, a gente não tem nessas organizações matriciais, a gente não tem hierarquia, né, sobre as pessoas, né? É uma liderança funcional, tá? Não tem muito jeito de fugir disso, não. Ô, Diogo, muito obrigado, cara. Muito obrigado, cara. Paulo Vieira, muito obrigado. Gente, Alex Pedroso, Maria Valéria. Ó, o Júnior, gente. Ó, obrigado pela sua presença. Falou, Fabiano. Vem cá, meu filho. Chega aqui, quero que você apareça aqui. Ó, gente, isso aqui é o número 1, gente. Ó. Tá lá, tá aparecendo. Isso é o Fabiano Júnior. Isso aí é a maior... Ele é junto com o Guilherme, o maior projeto da minha vida. Obrigado, Deise. Ô, Enio, muito obrigado, querido. Muito obrigado, Enio. Ana Carla. Ana, você é sempre muito carinhosa comigo. Sempre foi. Andréia, obrigado, Andréia. O que foi? Tem uma pergunta aqui em cima que é do Maurício Alcântara. Maurício Alcântara. Isso, ele repetiu ela. Cadê? Está mais embaixo. É um grande. Ah, vou passar. Andréia, obrigado, querida. Ana Carla, Laís, obrigado, Laís. Minha mentora. O Diogo está aí ainda, meu coach favorito. Fabiano Cachelli. Obrigado, querido. Obrigado, Xará. Obrigado, Ana. Cadê a pergunta do Maurício, filho? Ah, ô, Maurício. Ô, Maurício, eu não sabia, viu? O Maurício coloca aqui esse assunto é altamente relevante. PMI disponibilizou o guia BRM, Benefits Realization Management, que também trata esse assunto. Gostei muito da sua abordagem. Obrigado, Maurício. Cara, tô louco para ir no Rio aí ver a turma do Rio, cara. E você em especial, querido. O que o Rodrigo coloca aqui, o Ana? Fabiano Júnior, quê? Sua startup. Cara, isso aqui é a minha startup. Mas é uma startup que tem quase 18 anos que eu estou investindo, cara. Obrigado, Diogo. Startup Unicórnio. Startup Unicórnio, quem me dera. Obrigado, Camila. Obrigado, querida. Deixa eu até colocar, esqueci de colocar meus contatos, né, gente? Isso aí fica fácil. Douglas Lima. Douglas, perfeito. Você tem toda a razão, querido. Você precisa utilizar o papel do patrocinador, do sponsor, para apoio para conseguir apoio dos gerentes funcionais. De fato, isso é importante, ajuda muito. Há situações assim que são por exemplo, o diretor do gerente funcional é um e o seu é outro, né? Mesmo assim, não tem outro jeito, você tem que buscar apoio da alta gestão. Ô, Laís, eu preciso aprender mais, Laís. Eu quero fazer assim, eu gostei, ainda tem muita coisa para melhorar, mas se Deus quiser, vou fazer outro sim, e tentar dar o máximo de qualidade possível. Gente, obrigado a todos, muito, muito obrigado, gente. Eu estou
Não sou muito de demonstrar, não, mas eu estou emocionado aqui, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Se mais alguém, eu vou ficar aqui mais um tempinho. Se mais alguém tiver alguma dúvida, por favor. Obrigado, Ana. Você está sempre aí, muito gentil, me apoiando, estimulando. Ô, Ana, fico muito feliz, Ana, com a Ana Carla, com essa opinião, viu, querida? Já não é a primeira vez que você fala isso, sei que você fala isso, sim, com muita verdade. Isso, isso me emociona muito, eu fico muito agradecido, Aninha, muito mesmo. Saudade daqueles tempos, viu, querido? Obrigado, Laís. De novo, muito obrigado, de coração, Laís. Obrigado, João. Você é uma referência, viu, João? Obrigado, Deise. Não sou muito de mostrar, não, mas eu fico, sim, Deise. Tento não demonstrar, mas eu fico. Obrigado, André. Muito, muito obrigado, querido. É, Diogo. Meu coach top e minha mentora top. Alex Pedroso. O que ele coloca? Você tem um curso de gestão de projetos com Agile ou com o mesmo Scrum? Ô, Alex, a minha intenção é fazer, cara. Eu estou buscando fazer algo diferente, algo que trilhe o caminho de uma gestão de projetos efetiva, boa, com qualidade, real, né, prática, seja quem usa métodos tradicionais, seja quem usa métodos ágeis, tá? Eu gosto muito do Scrum e gosto demais do Kanban, querido. Eu gosto muito do Kanban. Vou preparar esse material, vou começar a fazer, Alex, e vou compartilhando contigo, meu querido. Vou fazer sim, Alex. Fazer um material bacana sobre métodos ágeis também. Mas eu vou te dar uma dica importante, cara. Concentre-se muito no mindset ágil. Se você tiver o mindset ágil, a mentalidade ágil, os frameworks não serão um problema, querido. Valeu, Alex. Grande abraço, meu querido. Tô esperando todo mundo sair para eu sair, pessoal. Enquanto tiver um aí, eu tô junto, hein? Ana. Juntos até o fim, né, querido? Boa noite, Deise. Grande abraço, querido. Grande abraço. Ô, Sávio, obrigado, meu querido. Muito obrigado, querido. Fique com Deus. Karine tá aí, Karine Souto. Maria Valéria acabou de sair, Karine Souto. Ó, a Laís acabou de ficar do lado do Rodrigo Ana, vai ficar com ciúmes. Agora do lado da Karine. Aproveitando que tem vocês aí, pessoal. Ô, Laís, você e o Diogo, vocês dois aí que estão juntos, vocês estão fazendo muita diferença na minha vida, viu?
Mais do que às vezes vocês imaginam. Ê, japonês, não tem jeito, hein? Você vê, Rodrigo, eles estão dando jeito em mim, cara. A minha eterna teacher. MDG Zete. O Diogo é um dos Laizetes. Só ficou Laizete aqui agora. Gente, eu vou encerrar por aqui, então. Estou aqui com eu e meu assistente aqui, né, Fabiano? Fiquem com Deus, pessoal. Muito bom estar com vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal.